Muito bem, galera do primeiro ano. Então agora nós vamos avançar no nosso estudo acerca da lógica e nós vamos estudar hoje a fundamentação da argumentação. Quando nós falamos em fundamentação da argumentação, nós estamos querendo trabalhar aqui, propor aqui, uma análise e um entendimento acerca dos principais conceitos que envolvem o estudo da lógica. Alguns conceitos que nós temos que compreender as definições, porque eles são essenciais para estudarmos a lógica e como que essa se estrutura, como que essa se fundamenta, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente vai estudar esses conceitos identificando uma forma muito própria, muito específica de argumentação, que vai ser o objetivo do nosso estudo nesse primeiro momento, ok? Então vamos acompanhar, gente, a nossa apresentação nesse momento, ok? Muito bem. Os primeiros dois conceitos que nós vamos estudar aqui é a identificação do que é um termo e o que é uma proposição. Então veja só, quando estudamos lógica, nós vamos tratar termo como sendo um conceito, uma palavra ou uma expressão, tá? Então, quando a gente fala uma frase, nós vamos ter termos que compõem essa frase, tá? Os termos, eles vão ocupar a função de sujeito e predicado da afirmação ou da negação que nós vamos estar fazendo, da frase que nós vamos estar fazendo. Exemplo, casa, gente bonita, vida feliz, tá? Pode ser uma palavra isolada, como casa, pode ser uma expressão, como gente bonita, vida feliz, animal racional, enfim. Tá? Então, esses são termos, muito simples. E uma proposição é um juízo, ou seja, quando eu falo que uma proposição é um juízo, ou seja, é uma forma de expressar uma opinião. Tá? É uma frase onde eu afirmo algo de alguma coisa. Tá? Ou seja, é uma frase que explicita um sujeito e um predicado. Tá? Por exemplo, todo aluno é competente. Todo aluno é competente, ou seja, eu estou dizendo algo competente de alguém. Aluno. Tá? Todo leão é um exímio caçador. Eu estou dizendo algo exímio caçador de alguma coisa. Leão. Então, eu posso afirmar ou negar numa proposição. Tá? Algumas pessoas não bebem leite. Tá? Ou seja, eu estou negando, eu estou negando uma relação de alguma coisa, beber leite, com alguma coisa, com pessoas. Okay? Sujeito e predicado. A proposição ela pode ser afirmativa ou negativa. Ou seja, cada proposição, nós vamos ver isso mais adiante, nesse formato que nós vamos estudar agora, então, ela vai ser composta por dois termos. Tá? No caso do nosso exemplo, os termos são aluno e competente, sujeito e predicado. Ok? Então vamos para mais dois conceitos aqui que nós temos que dominar. Argumentação. O que é uma argumentação? Que vai ser a base do nosso estudo sobre lógica, ou seja, nós vamos focar na questão da argumentação. O que é argumentação? É a exposição de um raciocínio, tá? Ou seja, é quando eu manifesto, quando eu verbalizo algo que eu havia pensado. O raciocínio é algo interno, algo que ocorre dentro, vamos dizer aqui, da minha cabeça. É uma coisa que só eu conheço. O que eu estou raciocinando agora, ninguém tem acesso. No momento que eu argumento, eu estou expondo o meu raciocínio. Aí os demais vão ter acesso ao meu raciocínio através do argumento. Ou seja, é um encadeamento de proposições. Tá? Eu vou juntar proposições, que são quando eu afirmo alguma coisa de algo, como vimos anteriormente, eu vou juntar proposições para conseguir chegar numa conclusão. Isso é um argumento. Tá?
Agora, no nosso momento de estudo, nós vamos dar atenção para uma forma de argumentação muito específica, que é a argumentação silogística. A argumentação silogística ela foi estudada e ela foi definida pelo filósofo chamado Aristóteles. O Aristóteles definiu um silogismo da seguinte maneira: o silogismo é composto por três proposições. Três proposições. Duas delas são as chamadas premissas, que é o outro conceito que está aí, né? As premissas, então, são proposições que antecedem a conclusão. As premissas, então, elas são proposições que me levam, que me conduzem a uma conclusão. Ok? Então, num silogismo, nesse argumento silogístico, eu vou ter três proposições, sendo que duas vão ser premissas e uma vai ser a conclusão desse argumento. Vamos para um exemplo, tá? Vamos para um exemplo aqui. Aqui temos um exemplo bem simples, né? Bem fácil de ser analisado. Nós vamos ver aqui, toda ave voa. É uma proposição, eu estou falando algo de alguma coisa, ou seja, eu estou dizendo, eu estou atribuindo o ato de voar à ave, né? Sujeito, predicado, toda ave voa, premissa. A ema não voa, tá? A primeira eu estou afirmando, a segunda eu estou negando, né? Não voa. E na terceira proposição, que seria a conclusão, eu vou estar estabelecendo uma finalização das duas premissas que eu destaquei primeiramente. Tá? Ou seja, as duas premissas me conduzem a essa conclusão. Ok? Então, um silogismo ele é formado por três proposições, tá? Duas premissas e uma conclusão. Ok? Cada proposição, cada frase, tá? Vai abrigar dois termos. Veja, a primeira premissa nós temos os termos ave e voa. Na segunda premissa nós temos os termos ema e voa. Na conclusão nós temos os termos ema e ave. Okay? Cada proposição tem dois termos. O silogismo tem três proposições. Tá? Nesse sentido, o silogismo também ele é constituído por três termos que se repetem. Quais são os três termos que compõem todo o silogismo? Ave, voa e ema. O termo ave se repete duas vezes, o termo voa se repete duas vezes e o termo ema se repete duas vezes também. Ou seja, o silogismo ele é formado por três proposições e três termos. Ok? Isso aqui, como nós vimos na nossa aula anterior, vai constituir uma dedução. O que caracteriza o argumento dedutivo? Parte do geral, toda ave voa, todas as aves voam, e conclui no particular, ema não é ave. Obviamente que a conclusão desse silogismo não é verdadeira. Tá? Não é uma conclusão verdadeira. Mas o silogismo em si ele é válido. Mais adiante nós vamos diferenciar a verdade da validade e vamos entender por quê. Para a lógica, o que importa é a validade e não a verdade. Nesse caso, esse silogismo aqui, perante a lógica, ele é válido. Ok? Ele é válido, embora a conclusão não seja verdadeira. Perfeito, gente? Então, aqui estamos. O silogismo é uma forma de argumentação dedutiva, porque parte do geral e conclui no particular. Perfeito? Vamos dar mais um passo aqui? Agora talvez é um passo mais importante, né? Que nós vamos poder classificar as proposições, tá? As proposições, cada frase
premissa, premissa e conclusão, nós vamos ter que classificar elas. E a classificação das proposições se dá de duas formas. Eu vou classificar as proposições de acordo com a sua qualidade e de acordo com a sua quantidade. De acordo com a qualidade, uma proposição ela vai ser afirmativa ou negativa. Afirmativo, ou uma proposição afirmativa, é quando eu afirmo a relação sujeito-predicado. O exemplo, né? Toda ave voa. Eu estou dizendo que sim, que a ave voa, todas elas voam. É uma frase afirmativa, uma proposição afirmativa. Uma proposição negativa é quando eu nego a relação sujeito-predicado. Quando eu digo, por exemplo, a ema não voa. A ema não voa é uma proposição negativa. Perfeito? Então, uma proposição quanto à qualidade, ela é afirmativa ou ela é negativa. Seguindo, eu tenho que classificar também as proposições de acordo com a quantidade. E a quantidade, eu vou dizer se a proposição ela é universal ou particular. Universal é quando ela abrange todo o sujeito. Particular é quando ela pega uma parte do sujeito apenas. No próprio exemplo, a primeira proposição, então, ela está dizendo toda ave voa. Ou seja, o sujeito ali é ave, e eu estou dizendo que todas elas, não fica fora nenhuma. É a totalidade, a universalidade. Então, essa proposição ela é universal. Já a particular é quando apenas uma parte é contemplada. O exemplo, a ema não voa, ou seja, não estou falando de todas as aves, eu estou falando só da ema. A ema é particular. Ok? Então, eu não estou falando de todas as emas, estou falando da ema, essa espécie dentro das aves apenas. Então, ela é uma particular. Né? No exemplo visto anterior, a primeira proposição ela é universal, a segunda proposição ela é particular e a conclusão ela é particular também. Tá? Então, as proposições eu vou classificar elas como sendo pela qualidade, como sendo verdadeiras, afirmativas ou negativas, desculpa, tá? As proposições, então, de acordo com a qualidade, eu vou dizer que elas são afirmativas ou negativas, e de acordo com a quantidade, eu vou dizer se ela é universal ou particular. Ou seja, a proposição toda ave voa, ela é afirmativa e universal. A proposição a ema não voa, ela é particular e negativa. Ok? Então, aqui temos os tipos de proposições, as formas, né? Como é que eu posso classificar as proposições. Perfeito? E os termos? Como é que eu classifico os termos? Bom, os termos eu classifico eles somente de acordo com a quantidade, ou então a extensão, como queiram. Tá? Então, os termos eu só digo se eles são universais ou particulares. Só que veja, eu tenho dois termos em cada proposição. Então, eu tenho que analisar os dois termos. E aqui que tem uma dificuldade muitas vezes. Eu tenho que dizer se o sujeito da proposição é universal e se o predicado da proposição é universal. Como é que eu faço isso? Vamos para o exemplo aí. Novamente repetindo aquela mesma proposição. Toda ave voa. O sujeito é ave. Como é que eu sei se o sujeito ele é universal ou ele é particular? Muito simples. Eu vou olhar se a proposição ela é universal, obviamente, o sujeito é universal. Se a proposição é particular, o sujeito ele é particular também. Então, ali nessa proposição, eu tenho uma proposição universal, toda ave, o sujeito ele é universal. Na frase de baixo, a ema é uma proposição particular
o sujeito é particular. E o predicado, como é que eu sei se o predicado é universal ou particular? Bom, daí o predicado, eu tenho que olhar a qualidade da proposição. Ou seja, se a proposição ela é afirmativa, o predicado é particular. Como é o caso aqui da primeira, que está em vermelho. Tá? O predicado é voa, né? A proposição ela é afirmativa, então o predicado ele é particular, porque a proposição ela é afirmativa. No segundo exemplo, né, está dito aí, a Ema não voa. É uma proposição negativa. Se a proposição é negativa, o predicado é universal. Então, na primeira proposição, toda ave voa, o sujeito é universal, o predicado é particular. Na segunda proposição, o sujeito é particular, o predicado ele é universal. Porque a análise do sujeito e do predicado eu faço de maneira diferente. Ok? Então isso tem que estar anotado, tem que estar bem assimilado para depois, quando nós formos aplicar as regras do silogismo para saber se a argumentação ela é válida ou não, isso aqui é essencial que saibamos. Ok? Avançando um pouco mais, pessoal, a gente vai ver que teve um matemático, o Euler, tá? Que ele percebeu que ele poderia se utilizar dos diagramas de Venn, lá da matemática, para demonstrar graficamente cada uma das proposições. Tá? Cada uma das proposições. O que é cada uma das proposições, pessoal? Vejam só. As proposições, elas podem ser classificadas como A, E, I ou O. Eu vou apresentar essa definição aqui para vocês. Um momentinho. Então vejam só. Nós temos 4 tipos de proposições, tá? Que nós vamos definir elas como sendo proposição do tipo A, proposição do tipo E, proposição do tipo U, do tipo I, proposição do tipo O. O que é uma proposição do tipo A? Proposição do tipo A, então, é esse primeiro diagrama que nós temos aí, tá? Cujo exemplo é: todo felino é mamífero. Todo felino é mamífero é uma proposição do tipo A. Ela é universal e afirmativa. Ok? Proposição do tipo A. No conjunto do diagrama, como é que ele fica representado? Um conjunto dentro do outro. O sujeito dentro do predicado. Tá? A letra F representando o felino, a letra M representando mamífero. Tá? Todos os felinos estão dentro da categoria de mamíferos. É uma proposição do tipo A. Ela é universal e afirmativa. A proposição do tipo E é a que está abaixo aqui, né? Aqui para o lado de cá, com 2 conjuntos separados. Diz o seguinte: nenhum felino é mamífero. Ou então, todo felino não é mamífero. O que ela significa? Que ela é universal e negativa. Então é uma proposição do tipo E. As proposições do tipo E ficam em conjuntos separados, porque a categoria de felino não pertence em nenhum momento à categoria de mamíferos. Depois nós temos, aqui em cima de novo, né, o conjunto que representa as proposições do tipo I, que são particulares afirmativas. Aqui nós temos os conjuntos em intersecção. Algum felino é mamífero, tá? E a intersecção está naquele... né, e a representação dessa proposição é justamente aquela parte onde existe a intersecção, ou seja, tem uma parte dos felinos que não são mamíferos, tem a parte dos felinos que são mamíferos e tem a parte dos mamíferos que não são felinos. Tá? Então a representação das proposições do tipo I é essa. E por fim, a última é a proposição do tipo O, que ela é particular e negativa. As proposições do tipo O, particular e negativas, representadas no último diagrama, ou seja, tem uma parte dos felinos que não participa da condição de mamífero. Uma parte participa, que é aquela que está na intersecção,
e aquela que está pintada ali, destacada, ela não participa. São os felinos que não são mamíferos. Ok? Então, nós temos os diagramas, eles nos ajudam a identificar e a visualizar a estrutura das proposições. Ok, gente? Então, vamos ficar por aqui nesse vídeo, tá? Com essas conceituações, com essas definições, com a classificação das proposições, com a classificação dos termos e com a demonstração das proposições através dos diagramas de Euler, ok? No próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai avançar no estudo da lógica através dos quadrados dos opostos, enfim, vamos ter mais definições mais materiais por aí, ok? Um grande abraço a todos, fiquem bem, até o nosso próximo encontro.